Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui novamente. Eu fui multado pelo Diogo, porque ele falou que eu tenho 60 minutos, eu não posso passar de 1 minuto para poder falar aqui, mas eu vou tentar ficar dentro dos 59,5. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Acho que muitos de vocês já conhecem aquilo que nós vamos ver. É um trecho muito rico. Dá para nós tirarmos muita aplicação do que está aqui, que fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Então nós vamos ler esse trecho e eu vou ficar depois com apenas meio versículo, e até mais especificamente uma palavra desse meio versículo. Nós vamos ler do versículo 3 até o 14, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por esse momento e queremos te pedir que o Espírito Santo nos revele e fale conosco a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero destacar aqui o versículo 7. Nele, a metade, aliás, a primeira parte, né? Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados. Eu tenho falado esse texto, eu tenho usado esse texto hoje de manhã lá em Bento, que nós tivemos a ceia, e tenho destacado uma palavra aqui que ela é bem importante, chamada redenção. O que significa essa expressão redenção? Então, redenção significa o pagamento de um resgate. O preço que se paga para conseguir a liberdade de alguém. E a Bíblia fala que a nossa redenção foi muito custosa, foi muito cara, porque o custo da nossa redenção foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E naturalmente surge uma pergunta, que é: do que nós fomos redimidos então? Do que nós fomos libertos ou comprados?
E Paulo nos esclarece do que nós fomos resgatados, né, ou comprados. E Paulo esclarece que o pecado não só rompeu o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, como também nos fez escravos da nossa carne e dos nossos desejos. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque através do seu sangue, a escravidão da nossa carne, desejos, pecados, pudessem ser quebrados. E por isso que há poder no sangue de Jesus para nos libertar do poder do pecado e sermos transformados pelo poder do Senhor. Nós vamos ler em Romanos, de agora em diante, se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou usar bastante textos, tá? Então vai ser passado na tela, se você quiser ir acompanhando, para ser mais rápido. Romanos 6, de 6 a 8, diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo fala que há poder no sangue de Jesus para nos libertar de coisas que nos aprisionam, que nós estamos aprisionados. Se você tem qualquer vício, qualquer dependência, não estou me referindo a cigarro e bebida, mas estou referindo ao pecado, que você tem dificuldade de lutar para vencer tal pecado, né? Onde você acha que não pode ser transformado, isso não é verdade. Porque Jesus pagou o preço da sua liberdade. E também somos libertos das consequências do pecado. E ali mesmo Romanos também nos diz qual a maior consequência do pecado. Nesse capítulo 6, do versículo 22 a 23, diz: mas agora que vocês foram libertos, olha que coisa importante, agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não só fomos libertos da escravidão, do pecado, da carne, onde a maior consequência seríamos julgados e condenados por Deus. Porque o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é morte, e está falando de morte espiritual. Então, através do sangue de Jesus na cruz, aquela condenação eterna no inferno, que nós iríamos para o inferno, ela foi retirada da nossa história, da nossa vida. O nosso nome foi escrito no livro da vida. E quando nós morrermos, um dos livros que vai ser aberto entre vários vai ser o livro da vida, onde que vai estar o nosso nome lá, o dia que você aceitou a Cristo, o dia que você convidou a Jesus a morar no seu coração. O seu nome foi escrito, está lá no céu, no livro da vida. Então não só a morte foi resolvida, mas também vamos participar de uma ressurreição eterna, porque Jesus nos redimiu com o seu sangue. E nós, como servos de Jesus, reconhecendo o alto preço que foi pago, nós não devemos nos permitir sermos escravizados por nenhum tipo de vício, por nenhum tipo de pecado, porque fazemos do nosso corpo a habitação do Espírito Santo. Agora que eu sei o quanto custou a minha salvação, a minha redenção, não devemos querer nada com o pecado.
mas viver a nossa liberdade para servir a Jesus, se possível, de todo o nosso coração. Isso está lá em 1 Coríntios 6:20, que diz: vocês foram comprados, olha só, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Às vezes nós temos a tendência, vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus, que é o que nós fizemos aqui há pouco. Mas você pode glorificar a Deus, não é só com a sua boca, mas é com o seu corpo. Entenda isso, com o seu corpo. O que você faz com o seu corpo? Então o nosso corpo, quando aceitamos a Jesus, ele passou a ser templo, morada do Espírito Santo. Vocês não são qualquer coisa. Vocês não são pessoas comuns. Vocês são pessoas que têm o Espírito Santo morando no coração de vocês, o lugar onde habita o Espírito Santo. Por isso, a santidade do nosso corpo deve ser motivo de glorificar a Deus e preservar esse corpo que somos nós, para a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo. O Senhor não quer que sejamos escravos de nada e nem de ninguém. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que permitem ser controladas pela cultura. A cultura nos escraviza quando nos diz para usar tal roupa, para frequentar certos ambientes, certos lugares, para fazer isso, para fazer aquilo. Assim me torno escravo da cultura. Se quero servir a Deus, Deus tem que estar acima da sua cultura. Não podemos ser escravos do poder humano, mas colocar Deus acima do poder humano. Devemos ser fiéis naquilo que glorifica a Deus e não sermos escravos de mecanismo que tenta nos envolver. Não podemos ser escravos das influências, sejam elas o que for, sejam políticas, sejam econômicas, não que a gente não deva participar, sim, mas não ser escravos, né? Sejam sociais e até religiosas. Porque tem gente que pensa que viver uma vida religiosa é que agrada a Deus. É muito diferente de você entender o Evangelho e ser um religioso. É totalmente duas mãos diferentes. E a gente tem que julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então o cristão, ele tem uma única ideologia. E sabe qual é a única ideologia do cristão? A palavra de Deus, que é a verdade de Deus para a sua vida. E através da palavra de Deus é que temos que julgar todas as coisas, né? Então o cristão deve viver para a glória de Deus. Se o cristão deixa se escravizar por qualquer coisa, ele esquece o custo da sua redenção, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso a nossa consciência deve nos levar a viver uma fé inabalável, firmada na palavra de Deus, e desta forma que nós vamos construir o nosso caráter. Assim a gente vive e glorifica aquele que pagou um alto preço, né? O sangue de Jesus foi o preço que comprou a nossa liberdade. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7:23. Ele diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Paulo também fala que fomos livres da escravidão da lei. O que significa isso? Nenhum homem consegue praticar toda a lei. Ao quebrar apenas uma lei, ele recebe o peso da culpa sobre toda a lei.
Não adianta cumprir 99% e deixar fora somente uma norma. Você quebrou todo o pacto da lei. Estou me referindo mais ao Velho Testamento, né? Quantos grupos, infelizmente, botam peso sobre os ombros, sobre a lei? Eu tenho falado uma série de estudos sobre a graça que Cristo nos dá, que Deus nos dá. E sabe que choca algumas pessoas porque, mas é tão fácil assim, mas eu não tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho. Não, isso é lei, a graça nos liberta. Chega os judeus lá que tem 500 e poucas leis para cumprir, e homem nenhum, Deus deu os 10 mandamentos, quem consegue cumprir os 10 mandamentos aqui? Ninguém. Por isso que Jesus teve que vir, morrer na cruz para nos salvar, porque homem nenhum consegue cumprir os 10 mandamentos, né? Então, só que nenhum ser humano em qualquer época da história conseguiu viver toda a lei. Por isso que Jesus se tornou a oferta, a oferenda para cumprir, para pagar o preço da lei. Jesus nos redimiu, Ele pagou e nos livrou da escravidão da lei. Tudo porque qualquer um de nós não conseguiríamos cumprir a lei. E tem um livro de Gálatas que fala muito bem isso, né? Livro de Gálatas, capítulo 3, diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Olha o peso que isso aqui tem. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Quer dizer, quem praticar essas coisas, se você pratica a lei, viva toda a lei, mas vive-a. Como ninguém consegue, viva pela fé. Então o propósito de mudar a nossa natureza, transformar-nos em pessoas que pela graça fazemos obras dignas no seu nome. É por isso que Jesus nos redimiu, nos libertou, nos recuperou de toda a força do pecado, de todo o poder do pecado e de toda a consequência do pecado, né? E assim posso ser uma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tito 14, ele reforça isso e ele diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha o que vocês são. Olha o que nós somos, um povo particularmente dele, de Deus. Aonde você ouviu isso? Né? Dedicado à prática das boas obras. Então não é as boas obras que nos salvam, como alguns grupos falam por aí. Não, é porque eu fui salvo que devo praticar as boas obras, né? A obra de Deus foi de alto preço para nos dar sentido para a nossa vida. Nos deu uma missão para a nossa vida. E diz mais, né? Agora você vai receber o Espírito Santo e se tornar templo de Deus, morada de Deus. Agora você vai viver para a minha glória. É isso que o Pai está dizendo, né? Outra coisa que Paulo nos ensina é que essa redenção feita no sangue de Jesus também nos redimiu, nos libertou do poder de Satanás. O Senhor, quando nos compra com seu sangue, nos liberta da escravidão do inimigo. E o que isso significa, né? Então a Bíblia nos ensina que éramos escravos do príncipe desse mundo. Depois nós vamos ver isso, o trecho, que nos conduzia
e dominava em nossa desobediência a Deus. Então não existe um meio termo. Ou você está através do poder de Jesus no reino da luz, ou você está no reino das trevas. A obra de redenção de Jesus foi para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz. Então não tem lugar neutro. E essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Por isso que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não ficar neutro. Se você tem dúvida, vai atrás, busca ajuda, busca a liderança para poder ajudar alguém quem está te dando abismo ligado, quem está te dando discipulado, mas não fica neutro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não me envolvo nisso, nem naquilo, respeito tudo e a todos. Não tem neutralidade. Ou você está firmado em Jesus, ou você está sem Ele. Ou Ele é o seu Senhor e Salvador, ou você está caminhando sozinho, debaixo do mando do capiroto de Satanás. É isso que a Bíblia diz em vários textos, O sangue de Jesus não só nos perdoou, mas nos libertou, nos redimiu do poder, do controle do inimigo. E olha só o que Paulo põe, como ele põe em 2 textos aqui, nós vamos ler, Gálatas, é o primeiro texto, capítulo 4, de 3 a 7, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Esses princípios elementares do mundo, eles representam forças satânicas atuando nesse mundo. Versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, que quer dizer Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que maravilha que é isso aqui, Então, além de sermos filhos, nós somos iguais a Cristo, somos herdeiros, temos a mesma postura na questão da herança. E o segundo texto está em Efésios 2, onde Paulo explica um pouco melhor, onde fala da tua e da minha condição antes de ser redimido ou ser liberto pelo sangue. Ele começa assim, de 1 a 5, vocês estavam mortos. Então Paulo está falando para cristãos, por isso que ele fala no passado, quando vocês estavam no passado mortos, mortos por quê? Por causa das suas transgressões e pecado. Então, esse era o motivo, porque a gente estava morto. Agora ele vai dizer assim no versículo 2, nos quais os pecados, nos quais costumávamos viver, por isso, como isso? Quando isso? Quando seguiam a presente ordem quer dizer, o presente curso que esse mundo nos põe a caminhar. Quem dá o abismo ligado geralmente usa isso, Então a presente ordem, o presente curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que palavra dura! Que palavra dura, mas séria. Ele está dizendo o seguinte: a gente estava morto espiritualmente e estávamos seguindo o jeitão de vida desse mundo. E quem está controlando o jeitão de vida
do mundo é o príncipe da potestade do ar. Mas quem é esse cara, esse príncipe? É o capiroto, é Satanás. O espírito que está atuando no espírito da desobediência, aqueles que não querem saber de Cristo, aqueles que não querem saber de Jesus, eles querem saber de vida religiosa, mas Cristo está aqui. E ele continua no versículo 3. Ele diz, no passado, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre essas pessoas. E somos iguais a nós. Nós também vivíamos no meio dessas pessoas. Nós também éramos assim. Ou seja, nós estávamos lá no meio, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus, ou os nossos, desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, quando o Senhor nos redime com o seu sangue, Ele nos liberta do poder e das consequências do pecado e do poder de Satanás também. É por isso que João diz, o maligno não lhe toca. Guardem isso, gente. O maligno não lhe toca. Ele não tem permissão, porque agora você pertence exclusivamente a Jesus. Guardem isso. Porque tem grupos por aí que deitam e rola, diz que você está exposto ao inimigo. Então vamos pegar esse versículo e jogar fora. Ele colocou a marca, Deus colocou a marca de propriedade, que é o selo do Espírito Santo. Ele colocou a graça sobre a sua vida, onde você foi comprado, redimido, resgatado através do sangue de Jesus. O próprio Jesus explica isso de uma maneira um pouco diferente, lá em Lucas, capítulo 11, do 20 ao 22. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos, divide os pertences, Então, uma linguagem figurada, o que os versículos estão dizendo é o seguinte: quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vê a gente preso por esse homem forte, bem armado, aprisionando a gente. Mas entra alguém mais forte que ele, que é Jesus, que através do seu sangue precioso comprou a nossa vida. E esse Jesus vai lá e arranca a armadura do maligno e nos liberta de tal maneira que podemos ser livres de toda a opressão do diabo. Eu não sei como certos grupos veem diabo em tudo. Tem gente que vê diabo em tudo. Qualquer coisa vê diabo. Olha, está bem claro que se você aceitou Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, Ele não tem poder sobre você. Não tem poder. Não embarca nesse papo que às vezes existe por aí, falam por aí. Botam dúvida. Porque ele senta aqui em cima e fica soprando. Ele pode fazer isso. Mas em você, ele não toca. Ele precisa ter a permissão de Deus. Então, algumas pessoas são oprimidas, sim, pelo diabo, e outras são possessas pelo diabo, mas quando é buscado o livramento pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor, as pessoas são libertas de todo o poder do diabo, porque nós
fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos redimidos da nossa antiga maneira de viver, da nossa história do passado. Nós se envolvemos no passado? Certamente. Muitos de nós se envolveu e nem sabia. E muitos se envolveu querendo. Do nosso pecado e da nossa consequência dele, das nossas paixões inferiores. Então, Jesus também nos transforma a nossa antiga maneira de viver, porque fomos comprados por ele, E Jesus mostra isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, quer dizer, sem pecado nenhum. Que obra maravilhosa é a obra de Jesus! Que obra, que riqueza! Nós fomos comprados mediante o seu pagamento, do seu sangue derramado na cruz. A Bíblia, em Atos capítulo 20 e 28, faz uma grande advertência para nós quando diz assim: cuidem de vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Existe uma liderança, existem presbíteros, existem pastores, existe uma liderança que dá rumo, que dá visão, que dá direção. Mas aqui diz uma coisa bem interessante, bem no comecinho: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. O que ele diz? Que é para nós cuidar de nós mesmos, de um cuidar do outro. Deus deu o Espírito Santo, está morando dentro de você. O que você está fazendo com o Espírito Santo que está morando dentro de você? Deus deu um dom aqui para cada um, pelo menos, ou mais. O que você vai fazer com o dom? Você vai enterrar? Mas tem que chamar o que vai lá na frente, que é o que tem poder. Não, vocês, cada um de vocês que tem a Cristo, tem o mesmo poder, é o mesmo Espírito Santo. Hoje amanhã também nós estamos passando por várias pessoas com problema de saúde lá em Bento, e eu estava falando, disse, puxa, não espere para os presbíteros orarem. A Bíblia chama os presbíteros, mas você pode orar pela pessoa, você pode até ter um dom de cura, e você ora e a pessoa cura. Como é que você vai descobrir seu dom? Fazendo. Você vê alguma coisa que precisa ser feita por alguém, faça, tome iniciativa. Você tem gosto por isso, você vai descobrir o dom. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho. Nunca espere pela liderança. Busquem, sim, orientação tal, mas aquilo que você pode fazer, faça. Não enterre aquilo que Deus tem, E a gente tem que viver isso com uma certeza da grandeza de Deus. Eu deixei fora um detalhe, deixa eu voltar atrás aqui. Sobre a questão que às vezes nós podemos sentir alguma possessão. Eu tenho vivido na minha vida alguns casos bem interessantes. Nós tivemos um caso de uma pessoa lá em Bento há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que ela chegou para mim e para minha esposa. Ela disse o seguinte: ela começou a frequentar o grupo, uma pessoa jovem.
E ela com a esposa ia com as duas crianças pequenas, 7, 8, 10 anos, e o marido não ia. E um dia ela disse, olha, eu estou enxergando coisas dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Estou enxergando ramalhetes, com a luz desligada, eu estou vendo ramalhetes que descem dentro do meu quarto. Eu ligo a luz, não vejo nada. Eu acordo meu marido, ele não vê nada. Acordo uma vez, acordo duas, ele está me chamando de louca, está achando que estou ficando maluca. Aí nós fomos lá, oramos por ela, colocamos. Primeiro conversamos, depois colocamos ela na cadeira, eu e minha esposa oramos por ela, oramos em todos os quartos, os ambientes da casa. E os filhos não queriam mais dormir nos quartos, porque eles sentiam alguma coisa estranha. E nós oramos por essa pessoa. E aí tentamos conversar, descobrir e tal. Ela disse, eu não sei o que está acontecendo. Depois que nós oramos, nunca mais. Um mês depois, nós descobrimos, e ela nos contou, que ela tinha uma avó que morava na fronteira. E essa avó, por ela ser a pessoa mais querida, essa avó benzia, e ela queria passar o passe do benzimento para ela. E ela passou o passe para ela, e ela nem sabia. Certo? E era isso que estava acontecendo. Então, nós temos no meio da nossa cultura italiana, eu fui buscar de benzimento de uma verruga, uma vez que eu tinha no meu calcanhar, quando calçava o calçado, derramava sangue. E eu nem conversei com a pessoa. Um dia um senhor me pediu, o que está acontecendo, que você está derramando sangue no seu calcanhar. Eu disse, tem essa verruga, não sei. Ele disse, eu te conheço uma pessoa que ela benze isso. Legal. Você pode pedir para ela benzer para mim? Sim, ela é minha vizinha, tal. Eu puxei um dinheirinho no bolso e disse, dá para ela, tal. E nem conhecia, nem ele nem ela. Casualmente ele me viu ali, se conhecemos ali. Uns meses depois minha verruga saiu. Joia? Então, o que foi? Benzimento. Benzimento, não, é obra de Deus. Não é obra de Deus. E no meio da nossa cultura italiana, desculpe, não sei se aqui em Farroupilha tem assim, vocês têm alguém da família. Não é obra de Deus, é obra espírita. Não, é obra espiritual, uma coisa branca, uma coisa boa. Não, não é. E essa mulher, então, voltando atrás no primeiro exemplo, aí ela descobriu que a avó dela passou o passe para ela e ela nem sabia. E ela estava tendo esses movimentos dentro do quarto dela. E essa semana eu fui visitar um casal que faz tempinho que eu estou discipulando eles, já de uma certa idade. Ainda eles não foram no grupo, dei abismo, eu estou trabalhando com eles aos pouquinhos, eles estão largando, toda aquela religiosidade deles. E a mulher chegou e disse para mim, olha, eu tenho meu primo que quando ele vai na casa da avó, ele não se sente bem, ele sente alguma coisa estranha. Quando ele vem aqui, na minha casa, ele se sente bem. E depois na conversa, ele disse que a avó dele benzia naquela casa, ela faleceu, e essa avó sempre quis passar o passe para esse primo dela. E ele disse, eu não quero essas coisas. Eu não quero saber, não quero disso e tal. E ele sente essa opressão. Então, essas coisas, o inimigo às vezes nos ataca. Mas é fácil para destruir, é fácil. Então, eu sempre oriento as pessoas que a gente dá abismo ligado, principalmente quem se envolveu com o espiritismo, benzimento também não deixa de ser, para fazer uma rejeição. Se você se envolveu com um pacto de qualquer coisa, faça uma rejeição. Porque o sangue de Jesus, ele te lavou, te purificou e você está livre. Mas de vez em quando ele pode sentar em cima do ombro, ficar assoprando, tu acha que a vida é assim, tu acha que tu vai ter sossego e tal. Não, Jesus promete isso. Então ora, fala, confessa o pecado a Jesus, uma rejeição, dizer, chegar para Jesus, dizer, Jesus, eu fiz tal coisa, assim, assim, assado, eu te confesso a ti, e eu me arrependo, e você usa a palavra, eu rejeito em nome de Jesus. E acabou-se.
Tem às vezes questões de espiritismo, pessoas que entram, que fazem pacto mais pesados, aí precisa até às vezes caminhar junto com a pessoa e orar, coisa parecida, porque às vezes o maligno não quer soltar a pessoa. Mas são casos específicos. O que eu quero dizer é, cuidado com igrejas por aí, grupos que deitam, rolam e fazem o banzé, que não é nada disso. Faz 40 anos que eu sou convertido, trabalho dentro do grupo, nunca vi nenhum caso dentro das alianças. Pode ter sido alguma aliança que outra, alguma coisa, tudo bem, mas não, sinto-se protegido pelo sangue de Jesus, sinto-se protegido. Ok? Então, voltando aqui de novo, recapitulando, então, o sangue de Jesus nos redimiu do poder do pecado, da servidão do príncipe deste mundo, onde Jesus nos deu a condição de vivermos livres e viver uma maneira que reflete a glória daquele que nos comprou com o seu próprio sangue. E a nossa redenção, ou libertação, é valiosa demais. É valiosa demais. É por isso que a gente precisa valorizá-la. E como é que a gente valoriza? A gente valoriza quando nós decidimos, pela fé, nos tornarmos aqui na terra alguém que vive para o louvor da glória de Deus. E o texto que nós lemos lá no começo, que você leu na sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, você vai perceber essa expressão para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus, se repete várias vezes. Tá? Pelo menos 3 vezes é repetida essa frase. Essa frase está no versículo 6, no 12 e no 14. No fim de cada versículo tem isso. Tá? Então, essa expressão para o louvor da glória de Deus. O que isso significa? Isso significa uma sinfonia. Você é a sinfonia do céu que reflete, né? Que você está refletindo, você está ecoando, você está brilhando aqui na terra cada vez que você vive aquilo que representa a sua salvação. E Jesus, o Filho de Deus, que tinha a mesma glória do Pai, se fez homem e entregou sua vida para nos redimir de toda a acusação do pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar, nos reconciliando com Deus para o louvor da sua glória. Jesus é a glória visível do Pai. Quando Deus criou Adão e Eva, uma curiosidade aqui bem interessante, eles eram cobertos da glória de Deus. Olha o que nós perdemos. Adão e Eva eram cobertos da glória de Deus, porém perderam quando praticaram o pecado. E hoje a glória de Deus é revelada por meio de nós, os filhos resgatados das trevas para a luz. Olha quanta riqueza que nós temos, né? Então, viver para a glória de Deus é manifestar a presença divina em todos os lugares por onde nós passamos, é ter a característica, o DNA espiritual de Deus, que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É ser luz em meio às trevas, tá? É não se amoldar ao sistema desse mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. É ser testemunha do Evangelho de Cristo, falando das boas novas da salvação, e é ser um representante visível no reino de Deus na terra, que foi inaugurado por Jesus, né? Então, o desejo de Deus, quando a gente compreende essa obra tão grande da salvação, é se colocar nas mãos do Senhor, para o louvor da sua glória. Então, o que eu tenho que dizer para vocês, resumindo e terminando, permita que essa glória resplandeça e floresça em sua vida. Isso é graça.
pura graça do nosso Deus para com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, nós queremos te dar graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos tornou Teus filhos perdoados, amados, protegidos, e mais do que isso, ó Senhor, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Quero te agradecer muito, ó Jesus, por isso, porque o Senhor veio ao nosso encontro e queremos que nos revele o plano que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Fale conosco, Senhor. Fale com cada pessoa que está aqui, ó Pai, esta semana, e que ela realmente possa ouvir a Tua voz, ó Pai, entender a Tua vontade para a vida dela. Também te peço que o Senhor abençoe aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje por uma razão ou por outra, ó Pai. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos, desejo uma boa semana.